Fala guerreiros, bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje eu vim trazer para vocês um review de Adolf. Porém, como vocês estão percebendo aí, tá rolando várias coisas, tá tendo uma polêmica bem grande em volta desse mangá. Mas o mangá está sendo polemizado à toa? O que vocês acham vai depender aí do que vocês vão tirar desse vídeo, porque hoje eu vou dar a minha opinião sobre essa polêmica e também, claro, não esquecendo sobre a obra. Que muita gente está até comentando demais essa polêmica, muita gente nem leu Adolf, então eu acho muito importante quem comentar esse assunto ter pelo menos o conhecimento da obra e não apenas do que aconteceu em um balão, dois balões. Eu já li Adolf inteiro pela Conrad e estou lendo agora pela segunda vez pela Pipoca Nanquim e acho bem interessante a gente comentar um pouquinho sobre essa polêmica para dar uma esclarecida na mente aí de quem está com dúvidas ou até mesmo de quem nem está sabendo sobre isso. E claro, a gente precisa comentar sobre essa obra no geral. Galera, Adolf é uma das melhores obras já produzidas e com certeza está entre as melhores ou a principal obra do Osamu Tezuka. Então hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente para a gente não perder muito tempo nessa polêmica. Vou falar sobre a obra, fazer um reviewzinho aqui, contar para vocês do que se trata, alguns pontos interessantes e claro, para finalizar o vídeo eu vou mostrar para vocês como que ficou a edição do Pipoca Nanquim e com extra eu vou mostrar comparando com a edição da Conrad, que muita gente aí não tem e mal sabia que tinha no mercado, porque é um mangá bem difícil de você encontrá-lo. Vamos lá? Bom pessoal, se você está chegando agora no canal, já dá um likezinho, né? Fortalecer aqui o nosso reino. E se você gostar desse conteúdo, claro, eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem o sininho. Aquele processo básico, né? Mas vamos ao vídeo que é o que interessa. Galera, Adolf é um mangá que por si só já gera um pouquinho de polêmica por causa do seu tema muito forte. Afinal de contas é sobre a Segunda Guerra Mundial e está retratando diretamente o nazismo. Aqui a gente tem uma história que começa a meados aí do ano de 1936. Ou seja, lá quando começou a ascensão do partido nazista até o final da Segunda Guerra Mundial e um pouquinho do pós-guerra. Ou seja, a gente tem aí vários anos envolvendo o nazismo, diretamente e indiretamente, e os efeitos que ele teve na sociedade, tanto japonesa quanto alemã, quanto no mundo e para todos. Beleza, sabendo já o contexto histórico, a gente tem a nossa polêmica aqui. O que será essa polêmica? Apenas falar do nazismo? Não. A polêmica nasce quando uma frase do presidente Jair Bolsonaro, que foi dita neste ano, cai nas bocas de um oficial nazista. E é claro que aí a polêmica ganhou muito destaque e está cada dia se destacando mais, positivamente como negativamente. O Pipoca Nanquim aí com certeza já está tendo um pouquinho de dor de cabeça com essa escolha que eles fizeram editorial. Vão dizer que, algumas pessoas vão dizer que foi acertada, outras pessoas vão dizer que foi errada. O que eu quero trazer para vocês aqui é de uma maneira assim mais neutra possível para explicar dentro do que é um quadrinho, do que é um mangá. Bom galera, o que é essa frase? Um oficial nazista falou uma frase muito semelhante ou praticamente parecida com a do presidente Jair Bolsonaro. Esse oficial, em uma das páginas lá, mais ou menos no final do primeiro volume da Conrad, no final do primeiro volume da Conrad, que é mais ou menos ali na página 200 e pouquinho da edição do Pipoca Nanquim, quando ele está doente, acamado ali à beira da morte, ele diz que ele se exercitava com equitação e com o seu histórico de atleta não seria uma gripezinha boba que iria derrubá-lo. Vocês já ouviram essa frase antes, não ouviram? Claro, nós estamos falando da mesma frase que o presidente Jair Bolsonaro falou nesse ano de 2020, referindo ao seu histórico de atleta para dizer que tinha uma certa imunidade, uma certa resistência ao coronavírus. Essa frase levantou muita polêmica na época, recebeu muitas críticas, muita gente falou que foi muito irresponsável, né? Então aqui eu nem vou me alongar sobre se foi certo, se foi errado, se foi impactante ou não, se teve se também foi uma polêmica desnecessária na época. Nem vou entrar nesse ponto porque dá muita dor de cabeça. Mas então, por que foi colocado essa frase dentro do mangá? As pessoas já correram fazer comparações. Na edição da Conrad não estava escrito dessa maneira, não tinha sido traduzido dessa maneira. Tinha colocado lá, bem parecido, praticamente idêntico, mas com um jogo de palavras diferentes.
tinha sido dito que ele se exercitava com a equitação e por isso não era uma doença boba que iria derrubá-lo. Praticamente, ele diz que ele era um atleta, só que não usou essas palavras na tradução da Conrad. Disse que ele se exercitava com a equitação, que é aquele esporte de cavalo, andar de cavalo, correr de cavalo, né? Então, sendo assim, o significado é exatamente o mesmo, galera, o mesmo. Mas, claro, teve toda essa polêmica por causa da semelhança. Nós vivemos num país que está praticamente dividido politicamente. De um lado, um pessoal que apoia o presidente, e do lado, um pessoal que não apoia o presidente. Era óbvio que essa frase ia dar uma certa polêmica. Agora, era necessário ou não era necessário? A gente tem algumas posições já, principalmente da editora, direto lá do Bruno Zago, ele já comentou em alguns vídeos, ele já comentou em alguns posts no Facebook, algumas pessoas já levantaram isso, e de acordo com o Bruno Zago, foi feita a tradução exatamente da maneira que deveria ter sido feita do japonês. É importante lembrar que tem muitas obras que são traduzidas de obras em inglês, de obras em francês e nem sempre direto do japonês. E isso é permitido, se for autorizado, claro, pelo detentor dos direitos autorais. Aqui o Bruno Zago deixou claro já que foi aprovado pelo Japão. Eles têm o seu revisor, é bom lembrar, galera. Vocês já devem ter visto vídeos da JBC lá que o Cassius fazia. A Panini nem tanto, porque ela não costuma divulgar, mas a própria Pipoca Nankin também. Galera, sempre que um mangá é trazido aqui para o Brasil, é passado por todo um sistema, por todo um trabalho editorial. E ele só vai às bancas, só é impresso quando é autorizado pelo dono, pelos direitos autorais. Ou seja, esse mangá foi traduzido desta forma e foi aprovado pelo Japão. Então assim, está se criando uma polêmica como se tivesse feito uma tradução errada, mas é apenas jogos de palavras diferentes. É óbvio que está lembrando muito a fala do presidente Jair Bolsonaro, mas está dentro da história, dentro do contexto, com o mesmo significado. Não foi alterado exatamente nada na história. É claro que isso acabou animando os ânimos das pessoas, principalmente pró-bolsonaros, né? Os bolsonaristas, porque, claro, elas se sentiram um pouquinho incomodadas com isso, como se fosse uma paródia, como se fosse uma tiração de sarro. Aí cabe a cada um ver se isso está certo ou está errado. Eu, da minha parte, da minha opinião, eu tento não me envolver tanto nessa política atual brasileira, porque, olha, só dá dor de cabeça, só dá discussão desnecessária. Isso dá muita dor de cabeça. Eu confio cegamente aqui nessa tradução, que é da Drica Sada. Ela é uma das maiores tradutoras aqui do país. Se tratando de mangás, ela deve ser a principal. Ela está há mais de 15, 20 anos aí no mercado fazendo traduções para Panini, para Pipoca Nankin. Então, se foi dito que ela traduziu certo, foi aprovado pela edição brasileira, foi aprovado pela edição japonesa, eu acredito que não tem problema, está correto. Para a gente fechar essa polêmica aqui, eu só queria dizer uma coisa. Galera, leiam o mangá, porque essa polêmica não significa absolutamente nada para influenciar a sua leitura. A frase tem o mesmo significado, está totalmente dentro da história, não vai atrapalhar sua leitura, não vai prejudicar sua experiência. Pelo contrário, a frase se encaixa perfeitamente aqui dentro do mangá. É apenas um jogo de palavras do tradutor, da edição, que coube perfeitamente dentro da história. Claro que tem gente que vai acabar se incomodando, como já tem várias pessoas que se incomodaram, mas isso foi uma opção da edição e foi aprovado pelo Japão. Então saímos dessa polêmica, passa a página e vamos pro review da história. Adolf é um mangá do Osamu Tezuka, né? Como a gente já estava falando aqui, o Osamu Tezuka já morreu, já faleceu, né? Mas ele é conhecido como o deus dos mangás. Galera, Tezuka, ele já escreveu muita coisa, tem mais de 700 histórias publicadas por ele, coisa que você consegue encontrar em algumas informações na biografia no final dessa edição do Pipoca Nankin. Teve vários títulos importantes, a gente teve Ayako, como vocês podem ver aqui, do Osamu Tezuka, teve Adolf, como está sendo mostrado agora, teve outras como Dororo, que saiu até anime pela Prime Video, tem outras obras aí também conhecidas, a principal vocês vão lembrar, Astro Boy, grande sucesso. E além disso, o Tezuka também é um dos primordiais aí na questão dos animes, das animações japonesas.
E cara, Adolf não podia ficar de fora. Pipoca Nankin fez uma ótima escolha em trazer novamente esse título para o Brasil. Ele já foi lançado anteriormente pela Conrad, mas na época que foi lançado era como se fosse uma edição luxo da época e acabou não vendendo tanto, e também as tiragens obviamente não devem ter sido tão altas, porque quem tinha interesse em ler Adolf tinha muito trabalho em conseguir a coleção pela dificuldade e pela raridade que ela era. Então foi uma decisão super acertada. A história ela é muito legal para a gente conhecer bastante sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre os efeitos dela. Então, de uma forma assim didática, lúdica, é muito legal para você conhecer um pouquinho mais da história, para quem gosta desse tipo de coisa, né? Segunda Guerra Mundial, aprender um pouquinho mais sobre o que foi o nazismo. Isso aqui é uma pedida perfeita. Se começa em 1936, eu já tinha dado aqui um iniciozinho para vocês, e vai passar pela vida de 3 Adolfs. Claro, Adolf Hitler e mais 2 crianças chamadas Adolf. Um filho de um oficial alemão, morando no Japão, né? E outro de filho de judeus, também morando no Japão. As crianças, obviamente inocentes, né? Têm um laço muito bonito de amizade quando elas são pequenas. Só que a influência das famílias vai acabar mudando isso e moldando a história deles. A história ela é linear, então ela se passa, tem uma evolução de tempo bem bacana na história para mostrar os fatos e a evolução dos personagens. Então a vida desses 3 vai ser interligada, eles vão crescendo, vão evoluindo, né? E mostrando as decisões que são moldadas pelo meio que eles vivem, pelas influências que eles têm, né, dos seus pais, do seu, digamos assim, do seu povo, né? Porque é feita essa diferenciação claramente, né, entre essas comunidades diferentes durante essa guerra. E claro, a gente tem um outro personagem que foge desses 3 Adolfs, que é o jornalista japonês Touge. O Touge é como se fosse o fio dessa história, é ele que vai entrelaçar e vai ligar todas as histórias e também vai narrar e contar os principais acontecimentos. Por quê? Porque esse jornalista Touge, ele começa a história de Adolf desde o começo, é o primeiro personagem que aparece, já encontrando a morte do seu irmão. O seu irmão era comunista e ele tinha descoberto um segredo, que eu não vou contar aqui pra vocês, né, porque tem muita gente que ainda não leu. Esse segredo vai envolver aí uma polêmica, novamente, tão grande que pode desmantelar o partido nazista. Então por isso ele é assassinado. Então o jornalista Touge vai buscar justiça pelo seu irmão e nessa saga dele ele vai ter um encontro com esses outros Adolfs e também ver a evolução desses outros Adolfs, e é ele quem vai ser responsável por contar a história para a gente. Galera, é um mangá sensacional, merece muito ser lido, merece ser apreciado e por favor não se percam nessa polêmica. Eu espero que conseguimos pegar assim um lado positivo dessa polêmica para ver se vende cada vez mais e chega a cada vez mais pessoas a história de Adolf. Porque isso aqui é uma aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial e os erros que foi o Partido Nazista, o erro que é o Partido Nazista e o que ele fez. É muito importante a gente espalhar a palavra de Adolf para você. Por favor, não me confundam, hein? Não é para espalhar a palavra de Adolf Hitler, hein? Pelo amor de Deus. É para espalhar o mangá Adolf. Precisa ser visto por mais pessoas. Com certeza é um dos melhores mangás que eu já li. E detalhe, uma curiosidade. Muita gente acaba não descobrindo isso porque tem gente que pula aqueles extras no final do mangá, aqueles comentários de página. O próprio Osamu Tezuka comentou que Adolf era para ter sido um pouquinho mais trabalhado ainda. Ou seja, essa história que é ótima podia ser ainda melhor. Só que ele ficou doente, ele perdeu alguns prazos e a história teve que ser encurtada um pouquinho, né? Mas vale muito a pena. Esse aqui, com certeza, de todos os reviews que eu já fiz aqui no canal, é a minha principal indicação. Tá entre os melhores mangás que eu já li na vida e dos mangás do Osamu Tezuka foi o melhor que eu já li. Então, Adolf vale muito a pena. Vão atrás, aproveitem que tá com preço ótimo. O preço, assim, algumas pessoas vão dizer que é meio salgadinho. Talvez, mas analisem. Hoje, o preço de capa dele é R$ 89,90, mas ele tem mais de 500 páginas, esse primeiro volume tem 600 páginas e já foi dito que o volume 2 tem mais, ou seja, mais de 600 páginas por um mangá. Tem capa, tem sobrecapa, verniz localizado, ou seja, qualidade excelente. O papel é aquele já conhecido, o Pollen Bold, né? Que é uma qualidade bem legal, é o mesmo já do Satsuma, do Preço da Desonra. Quem já comprou o mangá do Pipoca Nankin sabe do que eu estou falando. E vem um marcadorzinho de página muito bonito que eu já vou mostrar para vocês.
Esse é o marcador de páginas, né, como vocês podem ver aqui. Tem dos dois lados a imagem, né, ficou bem bacana então. E galera, como eu estou comentando com vocês aqui, verniz localizado, a gente percebe em algumas partes aqui, né, o verniz localizado. Ficou com uma capa bem bacana. O interessante que eu achei dessa edição também é que a capa fugiu um pouquinho da regra do que eram feito em outras edições e foi desenhada, alinhada aqui, pegada com trechos, editada, aquele esqueminha aí dos produtores e editores, né, pelo Guilherme Barata, e ficou muito bacana essa capa e a contracapa de Adolf. Eu vou tirar para vocês aqui agora, aqui para vocês verem com calma, porque essa aqui é a sobrecapa, né? Então a gente vê aqui por dentro qual é a capa original dele. Ficou bem bacana, olha, dá uma observada. Ficou todo num tom amarelo, né? Esse aqui é o jornalista Toug, né? Para quem estava se perguntando. Aqui a lombada tem a cara aqui do dito cujo. E por fim aqui no verso a gente tem a parte de trás com o Hitler fazendo seus famosos discursos, né? E é muito legal que o Tezuka, a arte do Tezuka, ele consegue deixar bem caricato, mostrando os absurdos que eram os discursos do Adolf Hitler e que infelizmente cativou muito alemão, né? Caiu nessa conversa dele, né? Eu vou terminar aqui mostrando para vocês como que ficou também a lombadinha aqui, né? Da sobrecapa também. Cada Adolf tem aqui o verniz localizado. E é bom lembrar, gente, que essa edição aqui, ela equivale a mais ou menos 2 edições e meia, quase 3, 2 edições e meia da edição da Conrad. Ó, essa é a edição da Conrad, então aqui tem os 3 volumes para vocês verem lado a lado praticamente como que fica. Ó, Adolf 1, 2 e 3 e Recado a Adolf. As edições aqui da edição da Conrad, vocês podem ver que foram utilizadas fotos reais, né? Com um pequeno círculo aqui mostrando um pouquinho da obra do Tezuka. Então, ó, como é que ficou a capa, né? Tem aqui Adolf Hitler, tem uma fotografia mesmo, né? Com algumas cenas do mangá aqui. Esse é o volume 1. Aí aqui tem o volume 2 também, né? Mostrando como que eram as reuniões para os discursos do Adolf Hitler. Aí aqui a gente tem dentro do círculo o nome da obra, Adolf Osamu Tezuka, e uma pequena imagem aqui do jornalista Toug, aqui uma das cenas, né? Que ele sofre tortura. E a edição número 3, né? Aqui a gente tem mais uma vez os homens aqui do Partido Nazista e dentro do círculo uma imagem de como um pouquinho sobre essa obra aqui do volume 3. Aquele papel, se eu não me engano, esse aqui é o offset, né? Que era feita a edição da Conrad. Bem bacana, essa edição aqui, ela ainda é rara, né? Porque afinal de contas, não é porque saiu a da Pipoque Nankin que a da Conrad vai perder a raridade. Então isso aqui com certeza vai continuar sendo um objeto de colecionador, digamos assim, né? Porque ainda é muito raro de encontrar a edição completinha. Eu tenho os outros volumes, eu só não estou mostrando aqui porque eu estou tentando mostrar o que é o equivalente, né? Que é essas 3 edições ao Recado a Adolf. Então vejam que o volume, a espessura praticamente é a mesma. E quando foi lançado, se eu não me engano, eram R$25 esse volume de Adolf da Conrad. Só que naquela época R$25 com a cotação, transformando e tal, valia muito mais do que R$25 de hoje. E quando a gente pega o Recado a Adolf, que se você comprar na Amazon os 2 volumes até o lançamento do volume 2, você vai ganhar 30% de desconto. Com esses 30% de desconto, sai no valor de R$126 os 2 volumes e você só paga quando recebe. Ou seja, paga esse aqui que já está saindo e o outro você só vai pagar quando for lançado. Que, se eu não me engano é novembro ou dezembro, acho que é dezembro, o volume 2. Ou seja, se você pegar R$126 e em 2 volumes, 63 cada um, que é equivalente a 5 da Conrad, é como se fosse R$25 cada um desse aqui. Você pagar uma história que tem 5 volumes em 2 é muito em conta. Eu acho que vale muito a pena. E a história é maravilhosa, como eu já falei pra vocês. Vale a pena, compensa demais. Então corram atrás de Adolf. Não se deixem levar por uma polêmica vazia, galera. Não mudou nada aqueles balões, não mudou nada o significado. A obra é maravilhosa e não vamos esquecer de falar do que interessa, galera. Dessa obra aqui, ó, Recado a Adolf, precisa ser lido, precisa ser divulgado, mas divulgado pela importância histórica que ela tem, pela lição que aqui se passa. Um dos melhores que eu já li e com certeza
No meu videozinho de melhores leituras do ano, com certeza esse aqui já tem lugar cativado. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou e nos vemos na próxima com vários conteúdos bem bacanas aqui no canal. É isso aí, galera, até mais.